Bom dia a todas e todos. Eu sou Bruna Ferrari, pesquisadora de pós-doutorado aqui no Núcleo de Estudos da Violência. E hoje eu e a professora Viridiana Cordeiro, do Departamento de Sociologia da USP, e o Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador aqui do NEV, estamos iniciando o 14º encontro do nosso ciclo de seminários Violência Policial na Contemporaneidade, discussões sobre memórias, percepções sobre o luto e desconfiança no Estado. E hoje a nossa convidada é a Zilda Maria de Paula. Excepcionalmente hoje o nosso encontro ele acontece na parte da manhã, mas ele ficará gravado também no YouTube. E eu gostaria de lembrar que quem precisar de certificado pode enviar e-mail para o NEV, então eles vão emitir o certificado para vocês, tá bom? Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui presencialmente, quem for nos assistir, a Dona Zilda. Dona Zilda Maria de Paula é mãe do Fernando Luiz, fundadora da Associação 13 de Agosto, que é um movimento de mães de Osasco, Barueri, e em 2024 foi vencedora do Prêmio Direitos Humanos Marielle Franco, né? A ideia é a gente conversar um pouco com a senhora sobre a sua história, mas sobre o caso em específico, a chacina que aconteceu em 2015. Acho que você tem sido uma grande líder dos movimentos que se mobilizaram depois do que aconteceu, né? Logo no começo, tiveram muitas reportagens jornalísticas e desde o princípio quem está ali é você atendendo a mídia, se colocando, então se tornou uma pessoa muito importante. A gente combinou hoje de ir perguntando mais livremente, né, Dona Zilda, para você, que a gente pode, né, fazer perguntas, depois o pessoal da plateia, não precisa ficar aquela fala estruturada, mas eu queria muito ouvir um pouco da senhora, que você estava contando agora, a história da sua mudança da Brasilândia para Osasco e como foi criar o Fernando ali, quanto tempo vocês viveram, como é que era essa constituição familiar? Eu saí da Brasilândia, o Fernando tinha 3 anos, né? Que eu tinha separado do pai dele e vim morar aqui no Butantã, com meus patrões eram professores aqui da USP, né? Eram biólogos. E praticamente eles ajudaram a criar o Fernando, né? Eu criei os 2 filhos deles e eles ajudaram a criar o meu. Até hoje a gente tem muita ligação. Eu fiquei 42 anos com ela, se der tempo eu sair daqui, eu vou visitar ela. E aí eu fui para Osasco, assim, caí de paraquedas lá, né? Tinha parente do pai dele lá e acabei... Eu falei, na Brasilândia não tem como voltar, porque tem muita história lá atrás, tenho, assim, parentes que já morreram também, tenho muitos amigos que, tempo que a rota começou a matança, antes da rota matar, Esquadrão da Morte, tudo começou lá, entendeu? E a Brasilândia até hoje ela tem essa fama que minha mãe sempre falava, que eu fui criada aqui na Pompeia, então ia visitar a minha tia, minha mãe falava, aí a Brasilândia é ninho de bandido, né? Mas não é. E a Brasilândia acontece lá perto, é Brasilândia. Então, e é isso. E aí eu vim para cá morar ali em Osasco, porque tinha os parentes deles. E aí eu acabei ficando por lá mesmo. Aí eu transferi o Fernando para a escola de lá, que ele estudou aqui no Alberto Torres, depois lá na Alquimia, na Praça Elis Regina. E aí, como eu fui morar lá, ele estava com 12 anos por aí. E aí eu estou lá ainda, né? E a senhora sabe a história da sua família, de onde, assim, não sei se os seus pais já nasceram em São Paulo, vieram de algum outro lugar, e um pouco dessa cultura da Zona Norte que a senhora estava falando, que a Zona Norte é muito conhecida também como um reduto do samba, né, das escolas de samba aqui de São Paulo, como é que é isso? Olha, na verdade, até o Caco Barcelos esteve em casa, ele fez a pergunta, né? Seus pais. Eu costumo falar que eu não nasci, que eu surgi. Uhum. Porque eu sou filha adotiva e fui criada aqui no Sumaré, aqui, né?
É uma história assim que nem minha mãe falava, não sei. Mas eu descobri com 13 anos e eu me toquei, quando eu fui fazer pré-natal, que os médicos perguntavam que eu tinha pressão alta. Na sua família tem pressão alta? Alguém tem pressão alta? Eu falei, meus parentes. Aí eu comecei a falar, não, mas eu não tenho sangue dessa família. Aí eu comecei. E o pior não é você se adotar. Eu até sábado eu tive com a minha prima, ela está com mal de Alzheimer, nunca eles me falaram isso, assim que eu era adotada, né? Mas o ruim de você ser adotado, a turma fala, mas hoje dá para você achar a tua família, não sei o quê. E a minha mãe nunca falou sobre o nome da minha mãe, né? Disse que tinha um irmão. O ruim do adotado, para mim, é a origem. Da onde que eu venho, quem é minha família, mesmo de sangue, né? Então, é por isso que eu falo, eu surgi, eu não nasci, porque você perguntar, eu sei que o meu sangue é bom, porque quando eu fiz pré-natal, meu sangue é AB, que é um ótimo sangue. Pelo menos me deixaram alguma coisa boa e a mãe da minha professora falava, pelo menos sua mãe não te criou, a gente não sabe o motivo, mas ela te deixou pelo menos saúde, né? Agora que eu estou ficando um pouco lelé, porque a idade também já está tá pegando e que a vida não foi nada fácil, entendeu? Eu não fui criada assim, com violências, porque até 12 anos meu reduto era Pompeia, sempre trabalhando. A única coisa que me pesa é que eu estudei até o segundo ano primário da época, hoje é ali no Miss Browne, na Pompeia. Aí eu tive que largar os estudos para ir trabalhar, porque a história se repetiu. Como eu levei meu filho, trazia meu filho no trabalho, pegava 3 ônibus da Brasilândia até aqui, né, porque ela mora ali perto da Caximbi. E a minha mãe, eu tinha um meu irmão também, que era filho de sangue dela, e eu fui criada com a minha mãe no serviço. Aí você vai crescendo, ou é sua mãe ou você. A coisa funcionou assim. E aí eu ia na Brasilândia de passeio, morava, porque a minha mãe também era que nem cigana, né? Uma hora ela estava aqui, outra hora, e que eu fui definitivamente morar na Brasilândia, eu tinha 16 anos. Aí fiquei até, quando eu separei, saí da Brasilândia, acho que eu estava com 33, né? Eu separei do pai do meu filho e vim para cá, né? Aí eu estou lá em Osasco. Mas eu costumo falar que a minha mãe era que nem cigano, né? A gente não tinha evidência fixa. E era a mais ferrada da família, que todas as parentes têm bem de vida, né? Graças a Deus. E é isso. E, dona Zilda, quando você foi morar da época que ele tinha 12 anos, você foi morar para Osasco, até 2015, como é que foi a vivência em Osasco? Principalmente em relação à polícia, como é que foi a experiência da senhora? A experiência de polícia a gente sempre teve, que a Brasilândia, a rota começou, o Esquadrão da Morte começou lá, que tem a história, tudo, que era o Cabo Verde, eu não conheci o Cabo Verde, porque quando eu ia à Brasilândia, eu ia a passeio, né? Então, aí tinha o Cabo Verde, o Bugio, que lá em cima, hoje é tudo, tem casa, eu lembro assim, que mataram, eu não me lembro se é o Cabo Verde ou o Bugio, que eles estavam correndo e morreram na cerca. Eu conheci, sim, os filhos do Cabo Verde e o irmão do Cabo Verde. Eles eram policiais ou o Cabo Verde Não, morreu? Cabo Verde dizem que na época era o traficante, né? Tá, ele foi morto Pelo Esquadrão da Morte, naquela época que o Esquadrão estava matando aqui, Ah, matou aquela família do Fidalgo, que eu sempre acompanhei, é engraçado isso, né?
Nunca imaginei que um dia eu ia fazer. Minha mãe falava, vai, pelo amor de Deus, não faz coisa errada, você não aparecer em jornal, empresa. Aí, no fim, 10 anos eu estou aparecendo em jornal, fui no DHPP. Olha, gente, parece que é tudo marcado, né? E o irmão do Cabo Verde, eu tinha uma tia que acabou de criar ele. E os filhos do Cabo Verde eu conheci. Eu não sei se são vivos hoje, porque eu não tenho mais muito contato assim. E o Pretinha, que era o filho da tinha menina, a irmã do Cabo Verde morava aqui na Caio Prado, que a gente chamava de navio negreiro. Hoje acho que tem pé. Isso era que ano, dona Zilda, mais ou menos? Assim? Nos anos 60, eu tinha o quê? Não, nessa época que eu voltei para o Brasil, eu estava com 16 anos. Aí eu conheci a Nenê, que é a dona Nenê. A senhora conheceu ela? Conheci, eu morava na rua que ela morava, conhecia as filhas dela. É uma coisa assim, sabe? E não sendo do movimento, mas nunca usei droga. Infelizmente, meus primos se envolveram, eu odeio droga por causa disso, né? Perdi primos com essa história de droga, perdi minhas primas também, que até hoje ninguém sabe. Até domingo eu fui na casa da mãe dela, entendeu? Que eu falava para o meu filho, olha, eu tinha tudo para estar envolvido. Eu morei na rua, ali. Eu dormi em frente do cemitério da Consolação. Eu passei fome, mas nunca precisei roubar, nunca precisei matar e nem vender meu corpo. Meu filho, ele foi criado em berço de ouro, gente. No meu serviço, meu filho comia na mesa, eu nunca comi na mesa com o patrão. Aí depois eles senta aqui, eu não gosto de sentar na mesa. Aí, com mais de 30 anos, que eu sentei na mesa com a minha patroa. Mas, até hoje, nem em casa eu como na mesa, é incrível isso. Então, meu filho não morou em barraco, entendeu? E eu falava para ele, olha, você não tem motivo nenhum para ser revoltado. Você tem chance de estudar. Eu fui até o segundo ano primário, porque eu tinha que estudar para a aula do dia seguinte, então eu tinha que dormir cedo, para acordar cedo e trabalhar. Meu filho teve, praticamente como pobre, para mim, ele teve uma vida bem saudável, né? E é assim, é uma fase assim, mas eu era feliz, viu? Quando eu morava na rua, era o tempo da Jovem Guarda, então tinha aquela turminha doida, né? E o que a gente fazia? Graças a Deus, acho que não tinha maconha assim, que era o pessoal da Bela Vista. Eram os meninos ali da Bela Cinta, mas eles nunca fumaram maconha na frente da gente. Eu fui conhecer maconha com 19 anos, quando eu fui morar na Brasilândia. E esses meninos da Bela Vista, eles nunca, depois de muito tempo, porque eu encontrei uma das meninas e perguntei, fulano, está preso, Bertão, está preso, não sei o quê. Eu não sabia que eles usavam. E o tempo que eu morava, a gente dormia ali em frente do cemitério da Consolação, até no enterro da manhã, a patroa foi lá e eu falei, gente, eu dormi aqui. Né? Mas eu era feliz. Hoje eu tenho minha casinha, tenho tudo com conforto, vamos dizer assim. Eu não sou feliz, não. Sabe? Eu graças a Deus, tenho meu arroz e feijão, tenho coisas que eu não tive, fogão a gás, minha mãe cozinhava aquele fogareirinho, coisa e tal. Eu não sou feliz, porque eu tomei chuva, tomei sol, tudo, e a gente, era época de frio, e as meninas que estavam lá na rua esse tempo, uma encostava na outra, para esquentar. E a gente se mantinha como?
que a Record na época era melhor que a Globo hoje, que tinha muito show, muita coisa internacional. A gente vendia ingresso, dormia ali, né? A bilheteria. Então a gente, acho que a Jovem Guarda na época, assim, era 3, 4 cruzeiros. Aí a gente era cambista, né? Aí a gente vendia, né? Aquelas menininhas ricas, sei lá, e pegava um cruzeiro e ia lá no bar fazer o quê? Tomar um pingado, um pão com manteiga com dinheirinho. Tinha mais dinheiro, a gente comia, pegava uma coxinha. E quando tinha um dinheirinho a mais, época de festival, essas coisas, até hoje eu gosto daquele brotinho, e tinha lançado a Fanta, né? Não é Fanta, a Fanta bebida mesmo. E assim foi. E a senhora morou quanto tempo na rua e como é que foi a saída? Como é que a senhora... Foi quando a senhora foi para Brasilândia, né? A senhora saiu da rua para morar, para casar? Não. Não. Foi... Eu, na época, assim... Aí, mas engraçado que todo mundo ia com a cara da gente, a gente sempre trabalhava, né? Aí, ali na Consolação, a gente corria atrás. Mas aquela cabeça de juventude, de adolescente, a gente perdia até serviço por causa dos artistas, né? Mas sempre trabalhando, entendeu? E depois de muito tempo, aí a Record também foi acabando, tudo essas coisas. Aí cada um pegou seu rumo. Eu tive uma amiga que trabalhou com o Geraldo Vandré, ele morava na Angélica, ele tinha um moleque pequeno, foi a época que eles começaram, o Fleury eu conheci. É? Ele andava com o Laurão, foi até guarda-costas da Vanderleia. E o Fleury, a gente chamava ele de delegado Zóio Azul. Era enorme. Naquele tempo era rude. Era o tempo que estava começando... o Esquadrão da Morte. Não, aí o Esquadrão... Não, aí o Esquadrão já estava... Aí começou a perseguição da ditadura. Foi onde que pegaram o Geraldo Vandré. Naquela época a gente, né, tinha 12, 13 anos. E depois fiquei sabendo que pegaram o Taiguara também. Tudo isso daí eu vi. Nos festivais da Record lá. Nessa época que eles começaram a perseguir. Aí tinha a censura, tinha o senhor da censura, que ia na televisão naquela época. E eu não sei, ele ia com a minha cara, deixava eu entrar para assistir os programas, né? É uma aventura muito louca isso. E cabeça limpa também. Né? E aí depois, com muito tempo, que eu fui descobrir quem era o Fleury. E quem era o Laurão. E a Rota, que eu lembro que a Rota começou, eu não lembro, só se o pessoal mudou, porque eles iam assim, tipo civil. A Rota começou a ir na Brasilândia, aí de repente, que a Rota eu praticamente conhecia agora, eu não conhecia a Rota. Porque o Fleury, né, para quem não sabe, é o Sérgio Paranhos Fleury, que era um policial civil aqui de São Paulo, que trabalhava no DOPS, que foi trabalhar junto com a ditadura, junto com o Doicode, na Operação Bandeirantes, que foi responsável pela morte do Marighella, mas que antes de ir para a ditadura ele tinha fundado o Esquadrão da Morte aqui em São Paulo e fazia parte do Esquadrão, e liderou o Esquadrão da Morte por 3 anos. Matou mais de 200 pessoas no Esquadrão, né? Ele inclusive aqui na USP, né? Até eu estava falando com as meninas que eu conheci o Mina Barreto, porque aqui na USP, eu não sei se ainda entra, que começaram a perseguir os professores daqui também, e a USP era proibido de entrar polícia aqui. Eu não sei se ainda, depois teve muita briga e a polícia está entrando. Que minha patroa também foi pega também, entendeu? Mas até aí, para mim, né? E a PM, na época, era do governador Abreu Sodré,
E quem era o secretário era o Erasmo Dias, né? Os patrões eu comecei a entender isso aí com meus patrões, porque eles eram amigos do... Ai, como é que chama? Não muito... Esqueci o nome até o filho deles era daqui também. O Montoro tinha filho aqui. O Franco Montoro tinha um filho que dava aula na economia na faculdade de economia. O nome dele era até... É o Franco Montoro? Eu esqueci o nome, mas deve ser. E quem, assim, que eu sempre li esses livros de violência, não sei porquê, e em casa eu tinha o Rota 66, Cidade de Deus, e os meninos do tráfico, e o meu patrão, como todos os professores, tem uma biblioteca. Aí eu vi um livro do... Ai, como é que ele chama? Ai, ele foi um jurista que combateu o Hélio Bicudo. O Hélio Bicudo. Você precisa ler esse livro. E parece que ele tinha um filho aqui também, né? O Hélio Bicudo, não sei se tinha um filho, pode ser. Eu sei que... eu esqueço o nome, que até meus patrões conheciam. Também era assim com o Fernando Henrique e tudo. Esse pessoal pensa que você... Não, o Dalari, talvez? Não. O Dalari já foi, eu já estava aqui. Já foi na época que o Papa veio, né? Dalari também foi um jurista, né? Também. E eu não tenho estudo, mas eu sempre fui... Eu sempre fui xereta, né? Então, meus patrões davam algumas... Aí eu vi esse livro do Hélio Bicudo, li, até muita gente não conhece, tem uns meninos que estavam estudando Direito, tem o Will, que é um dos fundadores comigo lá de Osasco, aí se interessaram, até eu pedi o nome do livro do Hélio Bicudo, né? Até é muito interessante para quem... É o meu depoimento sobre o Esquadrão da Morte. Ele que... Ele começou a desconfiar, porque até eu mesmo falava assim, gente, o cara é louco de enfrentar a rota, que a rota mata. E na investigação que o Hélio Bicudo fez, era muito assim, confronto policial, e os caras só tiram na cabeça, os pronto-socorro, os hospitais, tudo. Foi onde que ele começou, né? Inclusive, em casa, vocês vão ver aqueles, o livro do... o MCBio lá. MVBio. Que tem os meninos do tráfico. Mas eu comprava esses livros porque conselho não adianta. Porque lá em casa, vocês entrarem em casa, já tem uma biqueira. E meu menino, que nem eu, foi criado, mas... E eu falava, Fernando, é assim, 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 assim. Tá aqui, eu não vou te dar conselho. Né? Então, ele lia e falava para eles, não anda em turma. A polícia não gosta de turma. Isso eu peguei do tempo da ditadura. E se vocês forem certos atos, principalmente na Paulista, eu quando está terminando, eu já caio fora. Se tiver um bolinho de gente aqui, eles também com cacetete e manda cacetada. Ele tinha sido abordado pela polícia em alguma meu filho várias vezes? vezes. Várias vezes. Meu filho uma vez estava servindo o exército, ele serviu o exército. Na primeira base ele saiu. Eles não escutam a gente. Eu lembro que era um sábado, domingo ele tinha que estar no quartel, porque foi aqui em Quitaúna. E eu, 11 horas, eu falei, pô, o moleque tem que sair 6 horas. É instinto de mãe, né? E lá onde que é o mercado, tinha um pessoal que dava bailinho, assim. Aí eu desci. Aí estavam os colegas dele, perguntei para eles, cadê o Fernando? Aí ele, lá do lado. Estava a PM, os caras da PM, meu filho e outro colega dele. Aí eu fui lá, né? O que está acontecendo? Nunca eu dizia nada. Nada, mãe. Falei, nada e a polícia aqui? Você não tem que estar no quartel
amanhã. Aí os policiais falaram, Antônio, ele está sem documento. Eu falei, você espera um pouquinho que eu vou buscar o documento? Não, não. Você quer que a gente chame a PE, que a PE é a polícia Do Exército. do Exército. Eu não sei porque eles morrem de medo da PE, né? Mas não estava fazendo nada. Mas, enfim, aí vai ficar a história do meu menino com a história da PM, né? Que é sempre assim. Aí foi liberado. Aí, outra vez, eu fui lá para Novo Osasco, ele só foi com a jaqueta do quartel. Aí enquadraram ele lá em cima, vieram me falar. Porque tela, ou ele sai de farda inteira, ou ele não sai. Ai, mas aí liberaram. Aí a última vez, fora isso, a, a última vez que eu vim enquadrar em meu filho, eu estava cheio, parece que uma coisa já, duas vezes. Uma vez estava na Brasilândia, eu ia dormir lá, e uma coisa me puxava para casa um domingo. Eu vou embora. Não, você não vai. Vou embora. Cheguei em casa, beleza. Daqui um pouco eu estou vendo um movimento no meu portão. Aí quando eu vi um PM no meu portão, aí eu levei um susto. Que geralmente quando acontece, a polícia vem avisar. Aí eu peguei, o que está acontecendo? Ah, e seu filho mora aqui? O Fernando, eu falei, mora. E ele trabalhava aqui no Lava Rápido, que a minha patroa tinha, e ele estava com uma maldita chave de carro quebrada. Joga isso, meu. Olha. E pegaram ele com essa chave. É, que assaltaram, até um carro roubado aqui em cima, e ele está com essa chave e ele mentiu para a gente. Eu falei, é uma chave quebrada? É. Falei, isso daí ela. Quer que eu ligo lá para o filho da minha patroa, que ele trabalha com ele? Não, não precisa não. Eles entraram dentro da minha casa. E uma vez eu não estava, meu filho falou que entraram lá, e como ele tem a foto do quartel, aí fala, você foi militar? Aí, mas ele já tinha sido. Mas ele ainda estava, queria tirar até baixa, o ano que ele morreu no Ibirapuera. E fora, assim, eles são profissionais, eu dei esse depoimento. Eles enquadram os meninos, e o meu menino já chegam dando tapa, perguntando, cadê a droga, cadê a droga? Pegaram o documento dele, que ele estava, o protocolo que ele tinha perdido, rasgaram o documento do moleque. Eu tinha dado 20 reais para ele comprar cigarro, o moleque não chegava. E eu não tenho muita paciência, subi no quarto dele, peguei e falei, mãe. E ele, quando ele estava nervoso, ele ficava assim. Rasgaram o meu documento. Falei, como assim rasgaram esse documento? E tinha pedaço mesmo da identidade. Então, eu falei isso no depoimento. E era o batalhão de Osasco que tinha esse perfil, assim, de agir... Não é todos os batalhões. Esse que era, acho que o Cabo Bruno, aqui do Rio Pequeno, acho que também... Todos, assim, ó, quando, 15 dias depois do acontecido, as Mães de Maio foi na Câmara, nem eu sabia, né? Foi na Prefeitura de Osasco, tinha o padre Martim, ele me ligou, como eu estava por ali, eu fui. Estava assim. Estava as Mães de Maio, e eu cheguei, porque na época eu estava assustada, né? Não tinha nem 15 dias, e estava a cúpula da PM, estava a defesa, os grandão. E eu morrendo de medo. Naquele tempo eu tinha medo, porque eu ando em Osasco. Aí um deles, acho que era um capitão, tem até a Débora tem até um vídeo. Fala assim, a gente está convidando a senhora para ir no nosso batalhão. Cheio demais. Por que isso? Eu falei, não vai. A senhora, eu quase que eu ia falar para ele, é que hoje eu já ponho mais para fora, mas antes, né?
Uma que você está desse tamanho. Você está com a morte do filho aqui. Então, você está onde te leva, você vai. Aí, eu ia falar para ele assim, ó, no batalhão é sim senhor, não senhor. Na rua, eles rasgam um documento, bate na cara. Se alguém traz, não respeita a mulher, não respeita a criança, não respeita ninguém. Agora, no batalhão, aqui é sim senhor, não senhor. Aí, quando a Débora, não sei se vocês conhecem a Débora, que é a mãe de Maio, e a Débora não leva desaforo para casa. E eu não estava nem olhando, porque a plateia era só polícia, né? E hoje eu não, hoje eu não quiser me pegar, me pega. Aí, aí a Débora conversando, ela falou, ó, tem um monte de PM ainda da nossa cara. É um monte, né? E a dona Zilda não vai. Se a dona Zilda for, nós vamos junto. Por que só é? É? Mas hoje não. Hoje vai... Na minha favela, essa semana, a polícia estava pesada. Ó. Pesada. E eles entram... Uma vez quase me atropelaram com moto lá. Eles entram e saem da frente para pegar os meninos. Entendeu? E assim, finalizando assim, um pouco dessa história passou, quando, antes de acontecer de matar o PM e a GCM, que eu estava em... Parece uma coisa que toda vez que a polícia estava, parece que eu chegava junto, não sei. E eu estava chegando no serviço, meu filho ainda estava vivo. Estava esse PM, que é o Cristilde, que a turma chama ele de Chorão, e um branquinho, que uma vez também descendo do ônibus, ele estava enquadrando meu filho. Eu estava subindo a viela, e esse Cristilde estava lá. Eu, boa tarde, me cumprimentaram, peguei meu rumo. Só que o, o Cristilde foi criado lá. Muita gente conhece ele, né? E um dia eu fiz um ato em casa e eu, de bobeira, saiu no Face o advogado lá, o grande advogado deles, falando que eles eram inocentes. E eu respondi, até que prove o contrário, que é uma palavra que todo mundo usa. E, e ele pegou meu Face, abriu, aí tá eu com as mães de maio, com tudo as ONG, né? Que elas que deram a mão, e no julgamento eu fui dar depoimento. E a Maíra era da Defensoria aqui, hoje ela está em Brasília. Aí ela me ligou, que ele usou meu Face, né? Eu falei, quer mudar de mãe? Ela falou, não, vai você mesmo. Aí no depoimento, gente, do céu, aquele homem, acho que ele é espelho também, né? No primeiro, porque tiveram 2 julgamentos do Castilho, né? Acho que a gente teve 3, eu nem lembro mais. É que foi o primeiro, acho que foi 3, não foi 3? O último que foi os 2, o GCM e o PMQ. O outro, só 2 está preso, né? Mas não foi só esses 4 dias. Os acho que é muito grande, na mesma hora. Só para a gente retomar, foram 3 grupos que atacaram e 9 pessoas foram assassinadas. 19 pessoas foram assassinadas. Que a gente sabe, né? E foram... E aí, imediatamente, 4, na verdade, foram 2 PMs e 2 guardas municipais. Foi 3 PMs e o municipal, porque o municipal... Pela história que me passaram, o PM e o GCM, eles não participaram, assim, nas mortes. O GCM, ele era chefe das viaturas. O que ele fez? No dia, porque lá, vocês vão lá, vocês mais vê viatura. Tanto PM, ele afastaram as viaturas. Ele afastou as viaturas. E o PM, que é o Cristilde, ele tem 17 BOs antes da assassina.
Inclusive, eu tinha um vizinho, uma vizinha lá, quando eu mudei, o moleque era pequeno, a moleque entrou na zoiada, e eu nem sabia. Aí, quando aconteceu, vieram falar para mim que tinha aquele que matou o Vinícius, que é o menino do vizinho. Aí a mãe veio, até ela mudou de lá, que não estava aguentando mais polícia. E ela me contou que foi ele. E tem uma mãe de Carapicuíba, vocês veem como o bastidores disso, é o que eu vi, o resto no julgamento lá, ela viu esse Cristilde matar o filho dela, Carapicuíba, porque o menino era traficante. E sabe o que eles fizeram? Pegaram essa mãe, pôs ela como testemunha deles. Então, ali você olhava, era só PM e ela como testemunha. Agora você pergunta para mim, como é que não estava essa mulher? Sozinha. Aí, o primeiro erro do fórum, depois, aí a Maíra não sabia também. Pegar, porque meus acho que nunca teve uma coisa grande assim. De morte sempre teve. Pegaram nós, os parentes das vítimas, pegaram tipo de uma van do fórum, que nós ia dar depoimento, fomos para Barra Funda, né? Que durou uma semana. Aí o que aconteceu? Pegaram os caras fardados, puseram nós junto com eles, Na mesma van? na mesma van. Aí nós sentamos na frente, sentaram atrás e veio o oficial de justiça de Osasco até Barra Funda. Quando a gente chegou na Barra Funda, eu já tenho amizade com eles lá. Eles olharam assim, como assim? Mães de vítima, testemunha de acusação, porque nós junto com eles. Aí, você sabe que no fórum não pode entrar armado, pode ser quem for. Aí teve uma briga que eles queriam entrar armado, sabe? Aí tem a Eliana, que até a gente se comunica, e tem um outro oficial, aí arrumaram um lugar para separar nós. Aí tinha um juiz lá, que a Eliana apresentou eu para ele, que eu nem lembro o nome desse juiz, e falou, olha, as vítimas, já, parente de vítima vindo com o Jacu. E essa mãe, que eu estou falando de Carapicuíba, ela tremia, gente. Ela tremia. Eu falei, mas... Ela falou, eles mataram meu filho e puseram ele no testemunho. E a mulher não tinha ninguém. Eu ainda tinha um grupo, que a minha patroa dava apoio. Aí a mulher saiu do fórum, falei, você está acompanhado? Não. Ela desceu sozinha para pegar o trem. Então, é uns absurdos atrás de absurdo, né? Que nem eu estava falando ontem com a Débora. Falei, Débora, que a Débora tem, acho que vai fazer 15 anos, né? Que ela está com os meninos lá de Santos. 19. As mães de maio, né? 19. 19, né? Aí ela pegou e falou, ela falou, olha, gente, olha o Alckmin. E o Alckmin está de boa. Aí eu falei, pois é, no mesmo ano que mataram os nossos, ele perdeu o filho dele. É assim, às vezes eu fico pensando, parece que é uma coisa assim que... E quando o menino teve acidente, meu filho estava pintando a casa. E aí, na época, apareceu o Alckmin subindo. Eu nem gosto de pensar, né? Porque ele levando a roupa no necrotério para reconhecer o corpo do filho dele. Falei, putz, eu não queria estar na pele desse pai. Não dá um mês, eu estou fazendo a mesma coisa. E logo depois que aconteceu o episódio, a senhora já foi atrás do HPP, a senhora procurou Atrás do quê?
A senhora foi até a delegacia, pediu um BO, a senhora foi até a defensoria. Como que foi esse processo logo após? As mães de maio chegaram rápido até você? Como foi a conexão logo depois? Então, bom, quando foi assim. Eles morreram numa quinta-feira, aí o DHPP que estava investigando, agora, ontem eu conversando com a Débora, parece que caiu uma ficha em mim. Aí, em 7 dias, chamaram nós, né? Os familiares, e eu fui até o DHPP, e você entrava na sala dos delegados e só via os ascos. Aí eles pegaram e falaram assim, porque o que a gente ficou sabendo, que já tinha prendido os meninos que matou os policiais. E avisaram todos os batalhões que já tinham pego os caras que matou a polícia. Que nem a Maíra Paula. Eles mataram os meninos de ruindade. E não mataram. Só para vocês terem uma ideia, eu nem sabia quem eram esses meninos. Aí os delegados falaram assim, dona Zé, eles moram na área da senhora. Eu falei, olha, eu saí de manhã cedo tarde. Não vou negar que o meu filho não deve ter conhecido, porque o meu filho foi criado. Que eu saiba que ele não era traficante, mas foi criado. Aí, um dos delegados, que era o doutor Fernando, foi na época que o Alckmin ofereceu um dinheiro para quem achasse, uma recompensa para quem achasse os matadores. Gente, os delegados estavam pulando. Eles estavam investigando, aí um deles, acho que é o doutor Fernando, que eu lembro assim, que é parece que era o chefe, falou assim, e se via que ele estava com olheiras. Então a gente está 24 horas nesse caso, aí veio, até ele falou o nome feio, veio o Alckmin, oferece 50 mil para quebrar nossas pernas. Depois que o Alckmin ofereceu dinheiro, aí apareceu os PM, né? Polícia. E aí que eu acho, aí depois fiquei pensando, que quem assistiu o julgamento, disse que esse bando de advogados deles acabaram com os policiais lá do DHPP. A Maíra eles só não chamaram de santa, sabe? E nome feio mesmo. Então, eu acho que esse caso, depois disso aí, para mim, é mal investigado, porque não é só quatro, gente. Não foi só quatro. Barueri é muito grande. Osasco é muito grande. E foi morte, começou na Anguera, perto do SBT. A família está traumatizada até hoje, nem faz parte do grupo. Mas o menino está aí na foto. Na mesma hora, e o sobrevivente que você vai achando no fórum? Eles foram matando, seguindo um percurso assim, ou foram no mesmo horário? Foi... Tudo lá em casa. E lá do meu lado, inclusive eu moro perto do bar, né? Tem que passar direto lá. Foi umas 8 e pouco. Meu filho tinha acabado de tomar banho. E a minha televisão, até hoje eu não sei mexer muito nisso, e ele que sabia arrumar, eu ia atrás. A televisão voltou. Assim. Aí ele desceu, aí estava passando até os 10 mandamentos na época. Aí, daqui a pouco eu escutei pá, tiro. E como eles costumam, de vez em quando, soltar fogos, né? Aí eu saí no muro, no silêncio. Por isso que eu não me toquei. Aí voltei. Aí passou um tempinho, eu escutei movimento ali na minha viela, que eu fui ver meus vizinhos lá. Aí um dos meninos falou, ô tia Zilda, pega o seu documento, que tinha para socorro lá perto. O abuso foi baleado. Aí eu não sei como morreu, ninguém respondeu, também nem me toquei, né?
Putz, eu falei para esse menino nunca entrar em briga. O negócio do meu filho era separar briga. Aí eu falava para ele, quem separa briga sempre leva pior. Aí que eu fiquei sabendo. Aí lá no posto-socorro, eu entro assim, meu filho na maca, com o irmão do dono do bar, o moleque tinha 19 anos. A menina peneiraram o menino. Peneiraram. O meu foi um tiro de misericórdia. Aí é uma gritaria, nego chegando, gritando. Até eu ainda estava meio. E os policiais tudo rodeando, assim, sabe? Até aí, não, aí que me falaram, que eu fiquei sabendo. E agora o pior é que eu perdi 2 sobreviventes, estou perdendo mães, familiares deles. É isso. Perdeu por quê? De doença, assim? O primeiro foi, porque esse primeiro, que o Marcão, eu também não conhecia, conheci no fora, ele falou que estava com meu filho, tomando cerveja lá no fundo, tem uma maldita maquininha, meu filho sempre gostou de maquininha, eu sempre brigava com ele. Mas, aí começaram a matar na entrada, estava o Eduardo, que é engraçado, ele ia para Itaquera, o companheiro dele, e o César, que o César morava perto de casa. Então, como era de noite, o, o César desceu com eles que eles iam para Itaquera, sei lá. E o César teve uma diarreia. E ele voltou para casa. E o companheiro desse Eduardo, ele atravessou a rua para perguntar para o fiscal que horas que o ônibus ia sair. E o Eduardo sentado do lado de fora, tomando cerveja. O Amaury, que eu perdi ele agora tem 2 meses, estava esperando o pão sair, tinha uma padaria que fazia esses pão, e estava sentado na calçada, e acho que eu tinha bebido umas, e o cara chegou, pá, fala, vem parar aqui. Na boca a vida do cara, perdi ele agora há pouco tempo. Ele engasgou com um pedaço de carne. Aí eu conversando com a mulher dele, que ele é tudo conhecido de o meu menino brincou com o filho dele. A Marli falou para mim que o Maria não tinha, ele tinha rosto de ferro, era tudo ferro. Ele não estava de alta ainda do bagaceiro. Aí ele comeu um pedaço de carne, engasgou com a carne, até chegar o socorro. E agora, a semana passada, eu perco a avó do menino. 10 anos a mulher teve AVC, e agora é angústia mata a gente. E eu ainda, para ajudar de agosto para cá, gente, foi a exumação. Nossa, eu não vi, mas eu tive que comparecer. Da exumação para cá, ninguém está legal. E nesse intervalo, perdi uma das meninas da Mãe de Maio, que era o Ricardo, que é a Fran, ela era professora ali da. Ai, esqueça a faculdade ali do. Ai, esqueci. Perdi o Amauri. Daqui a pouco veio uma notícia que lá em Taipas mata um bisneto da minha prima, da mesma maneira. Corri com ela, fui na defensoria, levar ela, e ela viu tudo, o irmão dele viu tudo, e ela tem vídeo, né? Foi polícia militar? E é pesado para mim, sabe? Porque cada menino que morre é o meu que está morrendo naquela hora, sabe? São 10 anos. Às vezes eu falo, não acredito que mataram meu filho assim. Todo mundo, você sai na rua, olha, eu não tenho ideia como meu filho era conhecido. Ai, a senhora é mãe de uma Blues? Aí eu vou na feira, estou descendo, tem uma sentada. Oi, como a senhora vai? Estou bem. Aí ela fazia assim, ele era do meu coração. Aí comecei a trocar ideia com a mulher, acabamos tomando uma cerveja, não sei quem é. E graças a Deus meu filho deixou bom legal.
São 10 anos, para muita gente, 10 anos. Ainda mais para a molecada, esquece, né? Mais um. Não, todo mundo esquece. Não esquece. E por quê? Por que a senhora acha? Assim, ele era carismático? Ele era, meu filho, até criança. Se ele via uma pessoa com sacola, mesmo adulto, ele estava com 34 anos. Se ele via você com uma sacola, ele ajudava você a levar. Caía telhado lá, porque ele era grandão. Aí ele estava mexendo em casa, ele largava as coisas em casa para ajudar. Você chegar lá, até para os meninos mesmo da pesada, entendeu? Nós, Zilda, se precisar, nós estamos aqui. Ninguém mexe. E aí eu falo, ó, na minha casa vai repórter, só que eu não deixo filmar lá, né? Porque, apesar que nem precisa, porque tem drone da polícia, tem polícia, mas não quero fazer parte. Nunca vieram falar, ai, dona Zilda, para que esses repórteres, eu falo, olha, às vezes os carinha estão ali, não perguntam nada. No máximo, oi, tudo bem? A senhora tem medo de sofrer algum tipo de ameaça Do quê? da polícia depois que Se eu tenho medo de aconteceu ameaça? tudo? Ah, eu não abuso, né? Porque tem uns barzinhos lá e eu não fico, porque lá eu não sei quem é quem, porque nem todos foi preso, e eu não abuso. Né? Mas, sei lá. Agora que muita gente fala, ah, eu vi você na televisão, eu nem vejo, eu nem sei. Não é que eles devem saber quem são, eles devem saber. E, dona Zilda, como foi para as mães essa anulação de duas sentenças e daí depois eles serem absolvidos em júri desses dois novos processos? Não foi nada agradável, né? Porque, que nem eu falei lá, que eu usei a palavra, que até usaram contra mim. Que inocente já basta que está embaixo da terra. Eu não vi. Eu não sei quem foi. E nem quero ver. A gente está indo pelo que a justiça apresentou para nós. Né? Então, para mim, sou inocente, eu tenho que provar o contrário. Aí o advogado fala, tá vendo? Até a mãe. Mas eu não falei que eu sou inocente. Claro. Que até que prove o contrário, eu não posso chegar a acusar você se eu não vi. Eu não sou testemunho ocular. E teve o da menina que faleceu, da Letícia, o cara viu, a bala era para ele, aí sobrou para a Letícia. E se vocês perguntarem como que ele é, eu não sei. Ele chega encapuzado, que ele foi testemunho ocular. E no caso da bala, tem aquela história com a Marielle Franco, que a gente estava conversando um pouquinho, a senhora pode falar um pouquinho sobre. A Marielle, então, na época tinham roubado a, as balas, né? As Um munições. lote de munição, né? É. Bem grande. Um sabe foi no quartel, que até que esse Cristilde parece que estava no quartel, sei lá o rolo que foi até um grandão do quartel defender ele, que ele. Aí eu não sei, saiu que a bala do quartel foi roubada, foi parar no Rio, foi parar no Norte, e aí quando descobriu que deu a morte da Marielle, aí descobriram que o mesmo lote que matou os meninos aqui, matou ela. Por isso que tem ela. Está faltando um ano, só que não deu para pôr. Mas eu falei com a mãe dela, falei com o pai dela, tudo. Entendeu? Então, o mesmo lote que matou os meninos aqui é o que matou a Marielle. Então, que eu falo, não sou eu que estou falando. Foi eu que saiu. E foi provado. Então, resumindo, eu sei que é uma máfia. É uma máfia. Você não sabe se confia em polícia, se confia em ladrão? Esses 10 anos, a senhora, o que a senhora aprendeu, né, nessa luta política? E a imprensa ajuda, não ajuda? As instituições funcionam? Como é que
quem que ajuda mais, o que funciona mais, o que não funciona. Não sei se deu para ter uma noção. Assim. Olha, eu não tenho queixa da imprensa. Tanto que eu tenho conhecimento muito com os meninos da Ponte, tenho o pessoal de profissão, né? E eu acho que até ele ligou aqui, se desculpa um pouquinho, que ele estava no meio do caminho. Ah, ele chegou, será? Não tenho, é que... Desculpa um pouquinho para mim ver, né? É um plano. Não é ele. Não é ele. Eu aprendi muito, eu nunca tive problema com a imprensa, nunca fui desmentir, que eles passaram tudo certo, tanto a Record como o Globo, Gazeta, a escrita, entendeu? E eu aprendi, e a imprensa, ela ajuda. Só que a imprensa, que eu costumo falar, ela passa aquilo, mas que nem vocês aqui estão vendo bastidores que acontecem atrás. O que a gente passou, o que a gente está passando, entendeu? A imprensa vai passar, eu não sei esse ano que vai fazer ideia, mas os bastidores, quem sabe, é quem está com a gente. Que nesse Guilherme do Barcelos, ele vive com nós desde o começo. O Caio, que é lá da Moinho, ele é da Ponte, até ele fez um vídeo meu no cemitério, está ali. Então, eu não tenho queixa da imprensa. Até hoje respeitaram, sabe? Inclusive tem uma, eu não sei se vocês já viram, se vocês tiveram oportunidade, eu não sei se ainda está à exposição, no Memorial da Resistência, fizeram um vídeo das mães, né? Tem de Paraisópolis, da Zona Leste, enfim. Eu não tenho queixa. E o que eu aprendi que, assim, eu sempre soube que a polícia matava, né? E quando aconteceu, eu falei, putz, já levei tanta porrada na vida, pô, e essa é a pior, né? Porque se é porrada material, você perde, você põe de novo no lugar. Hoje você está aqui, daqui a pouco você... Agora, você vai fazer o quê com um filho meu? O que veio para a gente, um monte de osso. Eu nem quis ver. E muitas mães viu. Eu pedi muita preparação, porque todo mundo falava que exumar é pior que enterrar. E é. Porque quando acontece, você está grogue, quando te leva, você vai, você não chora. Eu, pelo menos, sou assim. Até um repórter estava no cemitério. Nossa, você que é mãe? Eu não sou de ficar. Mas, no dia da exumação, gente, que eu segurei, e aprendi também a acostumar a viver só. Fiquei com 9 cães, até os cachorros já estão morrendo, e viver só. E o que me deu muita força que teve mães, até domingo a Márcia fez o ato do filho dela, que mataram, torturaram o moleque, né? Jogaram no pão-socorro. E eu misturei, eu pensava que era domingo, agora acabei domingo. E mães que o filho está chegando, o cara tira, por que que só tirou ele? Sabe, então quer dizer que não é só eu. É uma dor assim que é só minha. A primeira noite eu enterrei meu filho, todo mundo queria me trazer, eu falei, sai da minha casa, não volto mais. Dormi sozinho. No domingo eu acordei e ia chorar, a gente enterrou no sábado. Falei, não sai não. Aí o irmão da Renatura me deu um dinheiro, e comprei vela, acendi no bar,
comprei uma garrafa de cerveja, que o Eduardo não acabou de tomar a cerveja dele e já. E agora eu não sei se agora está pior, se está, não sei. Mas a minha vida acabou. Não faço mais festa. Natal, Ano Novo, fiquei em casa só. Não quis ir para lugar nenhum. Entendeu? Em casa é que tinha festa. O Ano Novo, a molecada ia lá, tu não fala, quantas feijoadas eu comi lá? Acabou tudo. A feijoada eu faço no meu aniversário de gratidão, jornalista e as pessoas que me ajudou. Mas você vê aquela multidão, está faltando. E aprender a viver, né? Respirar, e é isso. E ajudar quem está precisando, que eu sempre falo assim, eu não tenho mais nada a perder, mas eu tenho parente, tenho sobrinhos, criança na família, e acaba me matando moleque lá na Itaipa. É uma coisa assim atrás da outra. E, dona Zilda, como tem sido a sua interação com outros movimentos? Você falou bastante da Débora, da Márcia, mãe do Renatinho. Com quem mais você interage? Conversa? Ah, ajuda, né? A GL10, ela ajuda muito, ela que ajudou a ir para o Chile, ajudou. Agora, em Brasília, não sei se foi o Chile foi a visitar a ONU, né? Foi na ONU. Foi na ONU. Foi as mães lá. No Rio, a GL10 também fez contato lá, a gente foi, né? E em Brasília, eu não sei, foi a rede de mães, eu não sei quem ajudou no encontro. A Rede Nacional. Hã? Foi a Rede Nacional. Não, não foi a rede, acho que foi, eu não sei. Sei que eu fui 2 vezes e a gente teve também um encontro no Ministério Público, né? E eu pensava que era o PJ que fazia ambulância. Posso falar? Esse é o Guilherme que eu estava falando do Profissão Repórter. Ele vem acompanhando a dona Zilda, né? Esse é meu companheiro. Então, e a GL10 ajuda muito, né? Inclusive tem aquele caso daquela menina que mataram em Ribeirão, que a GL10 ajudou. Esqueci o nome dela também. E a GL10 ajuda muito. E a Mãe de Maio é a que dá impulso, né? E elas que me acolheram quando deu 7 dias, foi o pessoal que foi lá. Foi onde que eu vi, né, as tabuletas, as fotos. Que as Mães de Maio, eu pensava que eram as Mães de Maio lá da Argentina. Aí eu fiquei sabendo da história das Mães de Maio daqui. E assim a gente vai se apegando, vai aprendendo, falar, vai. Eu não falava nada, né? Eu ia te perguntar isso, como tem sido essa interação com a universidade? Você tem ido bastante no CAF, fez uma fala super bonita aqui em novembro. Como é que tem sido essa É o pessoal interação? que me chama, né? É o único jeito que eu entrei na universidade foi essa. É o pessoal que está chamada, né? A semana que vem tem que ir na CAT, com a CAT também faz parte, que a gente está organizando um, um ato esse ano bem pesado. A gente vai... Junto com o CAF. Hã? O CAF está ajudando na Tem o organização. CAF, tem a Carla, né? Do que é CAF. E a gente vai... Então, eu estou chamando, entre aspas, a diretoria, né? Falar assim, os organizadores, para a gente fazer uma reunião de 10 anos e pegar todo esse pessoal que morreu na mão de militar. E a Carla ela tem conhecimento com a família dos pessoal que foram mortos pela ditadura. Até ela levou a gente para ver a moçada lá, né, que acharam. Então a gente quer pegar tudo isso
Aí eu vou ver se a GL10 consegue se comunicar lá no Rio, que tem as mães de Manguinhos, tem as mães de Acari, que eu conheci uma delas. A de Manguinhos a senhora conhece? Eu vi que a Ana Paula A gente tem. repostou. As mães tem a Paula e tem outro grupo lá também. É a Manguinhos e tem as minhas da Maré. Da Maré, a Bruna, né? A Bruna. E tem também, a que a gente sempre põe, é as mães do Acari, que começou tudo com elas. Né? Tudo começou com elas. E eu conheci uma das mães, conheci uma avó da Catherine, que é a menina que mataram ela grávida. E assim a gente vai indo, né? E tem o pessoal também, que é aquela moça que a polícia arrastou, a Cláudia. A gente vai. Do pessoal do Rio de Janeiro, a Mônica Cunha e de lá. Não entendi. A Mônica Cunha. A Mônica foi vereadora, né? E como que foi essa aproximação? Ela já era vereadora quando a senhora começou a falar com ela? Então, foi a primeira vez que eu fui para o Rio, e elas têm muito contato com a GL10, né? E a GL10 é que pegou eu, a Sol, que o filho dela é de Diadema também, e fizeram esse encontro, a Dina também, né? E a Mônica que organizou lá. E aí ficou aquela amizade, né? Então, quando ela vem para cá, a gente vai. E a Mônica, ela é. Agora eu acho, não sei se ela vai continuar na política. E a última vez que eu fui lá na Câmara, onde a Marielle trabalhava, aí ela me deu memorando, eu não sei como que chama. A Mônica, ela começou também no gabinete do Marcelo Freixo, né? Trabalhando como assessora junto com a Marielle. A Mônica. Porque a Mônica também perdeu um filho, né? Sim. A Mônica. O pessoal de liderança daí chamaram ela para trabalhar. E, dona Zilda, como é que foi a sua relação com a defensoria? Porque primeiro teve o julgamento dos 4, os 4 foram condenados por júri popular, 2 tiveram o processo anulado e foram absolvidos. O Cristilder foi um que foi absolvido, né? E tem o GCM, inclusive. E o GCM. O Manhã, inclusive eu fiquei sabendo que ele está morando lá ainda, né? É na região? E o Cristilde, eu não sei se a família dele mudou, mas parece. Esse Sérgio, ele também era da região, o Cristilder e o Sérgio Manhã. O Sérgio Manhã, ele era. Como é que fala? Ele era diretor da viatura, né? Ele era chefe. Mas morava por ali. Então, e o Cristilde também. Eu acho que a maior parte ali, sei lá. Mas a defensoria chegou a entrar com ação indenizatória? Sim, a gente está. Só para vocês terem uma ideia, semana passada eu recebi um telefonema e tinha saído a indenização. Eu falei, ué. Dia 7 eu fui na defensoria para falar com o doutor Rafael lá, que é o novo advogado. Esse que é o problema. Ninguém te fala nada. Como que tá, como não tá. Aí tem esse pessoal da Carla, que as meninas que tem, assim, trabalham na defensoria, né? Que inclusive também tem minha prima lá, tem acesso como que estão os processos. Aí eu falei, gente, a gente precisa saber como é que está, 10 anos. Aí conseguiram, falaram com o doutor Davi, que foi um dos primeiros, pegou o nosso caso aqui em Osasco, não está mais no cargo. Não falou nada para mim. Mudou de cargo. Aí veio esse Rafael, não sei quem é. Falei, gente, mas preciso saber quem é ele. Aí marcaram para mim na defensoria dia 7 de janeiro. Fui. Aí me atenderam na recepção, não vi a cara do seu Rafael. E agora, semana passada, me ligaram, um tal de doutor, para mim dar estava com meu CPF, para mim dar um estado que a indenização tinha saído. Eu falei, já saiu? Mas não estou sabendo. A indenização de vocês está 2 milhões
Aí passou uma continha de 7 mil de desconto de imposto de renda. Falei, moço, quando eu chegar em casa eu converso direito com você, não estou sabendo disso. Aí liguei para a Carla, que tem acesso com o pessoal da defensoria, e também ligaram para uma mãe, que é a Antônia, que estava no hospital com a mãe morrendo. Aí eu não dei meus dados. Aí eu falei para o cara, mas o doutor Rafael, o que aconteceu com ele? Ele que é advogado do cara. Aí ele foi mandado embora. Eu falei, mandado embora? Que eu sei que o Estado não manda ninguém embora. Ele exonera, mesmo que o cara apronta, eles mandam embora. Aí ele falou, tem o doutor Dito, que ele ia falar com a senhora, mas ele foi no médico, pode passar para mim mesmo. Eu falei, tá bom, eu vou, eu vou falar com o pessoal, depois eu vejo. Aí já falaram. Já passei para todo mundo e a Antônia tinha recebido também. Aí as meninas já correu e falou, é igual. Nossa. Aí pediram para mim fazer um Pix, eles fazer, mas eu tinha o telefone dele, passei para as meninas. Mas eles estavam tentando pegar os dados de vocês para ficar com a indenização? É golpe, né? Porque que eu sei. O golpe seria esse para quando a indenização saísse, eles ficassem. Ou pegar o que tinha no banco, né? Como a gente tem conta, né? Aí falaram para mim. Aí as meninas já correu lá dentro, pegou o telefone dele, falou. E outra coisa, o que eu estranhei, porque as meninas têm meu telefone. Tem a Fernanda que trabalhava com a Maíra. Aí já falei com a Cássio e tudo. Aí ele pegou e falou, em primeiro lugar, a defensoria não telefona. Telefona para vocês virem aqui. Eles mandam um tipo de uma intimação para você ir lá, para discutir agora por telefone. Aí eu não sei. Aí isso que acho que. E outro dia estava olhando na Globo que parece que estão. Tem muita gente dando golpe desse tipo aí com a justiça. Aí que eu não prestei atenção direito. E eu falei para o grupo, porque o pessoal está tudo ansioso, né? São 10 anos. Aí até uma perguntou para mim, que são duas irmãs, que uma irmã corre atrás, a outra não corre. Sabe aquela coisa? Olha, vai na defensoria, resolve lá. Porque eu fui na defensoria resolver o meu problema. Eu falei, gente, vocês querem saber de uma coisa? Vai na defensoria, isso eu não vou poder resolver para vocês. Eu faço as correrias por vocês. O que saiu foi o caso do meu filho. Agora, a caso de vocês é de vocês. E apesar dessa troca de defensores, a senhora acha que o atendimento lá foi bom, que eles conseguiram atender o que a senhora estava esperando? Não. Eu fui lá para falar com o Rafael, cadê o Rafael? Aí me deram um papel, assim, que o caso já está aprovado, o Ministério Público não precisa de mais prova nenhuma, não era isso que eu queria. Eu falei lá, passou no Brasil inteiro, ainda até hoje passa que muita gente fala que ainda vê matéria. Provar o quê? Entendeu? Que a gente quer, o outro, antes de morrer, bem. Ai, dona Zilda, eu queria deixar a aposentadoria, a indenização para o meu filho. Não para mim. E aí saiu um boato que eu tinha recebido a indenização. A mulher mora em São Vicente, já veio que eu. Não sei, eu não estou sabendo, não. Então, está todo mundo nessa. E aí que está o perigo de você cair em golpe. Eu falei para o pessoal, calma, não é por telefone, eles vão mandar alguma coisa para nós. Ou vocês vão lá atrás, como que eu fui. Agora, eu não posso ir atrás de 8, 10 famílias e para assinar, quem tem que assinar é vocês, cada um corre atrás. Eu já corro pelo grupo há 10 anos. Eu vou parar em lugares longe. Hoje vocês pagam Uber no começo, que eu tinha que pegar. Saía daqui do Butantã e ia para Paulista, do serviço.
carregando bandeira. Pedia reunião em casa, ninguém ia. Falei, chegava 10, eu tenho pavor de andar de metrô e trem de noite. 10, 11 horas em casa. Aí eu falei, enquanto vocês estão vendo novela, eu estou aí, ó, vocês nem sabem que eu estou. E a bandeira era diferente, entendeu? Aí agora, nós não briga, né? Mas quando tem que falar uma verdade, eu falo. Não, para vocês me permitirem a gente abrir para o pessoal fazer perguntas, se eles quiserem perguntar coisas, conversar com a dona Zilda, a gente faz uma rodada final aqui. Claro. Primeiramente, obrigada, né, por compartilhar. Meu nome é Fabiana. Eu queria saber como que, assim, a gente perde um pai, perde uma mãe, a gente é órfão, né? Filho nem tem nome para isso quando a gente perde um filho. Para além dos movimentos, né, das mães, como que a senhora ressignifica esse luto no dia a dia? Como que a senhora transforma essa dor de perder um filho, né? E atrelado a isso, eu gostaria muito de saber se na época do ocorrido, do falecimento do seu filho, se a senhora recebeu algum tipo de apoio psicológico para elaborar esse luto, para elaborar essa dor. Eu nunca quis, né? Já quiser, até minha pessoa queria pagar psicológico para mim, eu não quis. Eu não sei, né? Se agora, acho que passagem do tempo, parece que a ficha está caindo, eu tô trocando as bolas. Minha prima está com mal de Alzheimer, parece que está pegando em mim. Mas eu vou levando, é aquilo que eu falei para vocês no começo. A minha vida sempre foi tudo lá. Eu sempre fui sozinha. Cai aqui, levanta, cai, sabe? A pior porrada foi essa, né? É engraçado que você tem que estar pronta para segurar outra dor da outra mãe. É muito louco isso. Que nem no caso que mataram esse parente meu. Eles não vieram, a minha família não veio nem no enterro, ninguém. Eu falei para eles. Aí quando aconteceu lá, lembraram de mim, porque as correrias. Nossa, muita gente falou, não, eles não vieram aqui, sabe? Gente que não tem nada com minha patroa, não tinha nada a ver com minha patroa, me acompanhou em tudo. Hoje ela está, até eu quero ver se dá para mim ver ela hoje. Ela foi em tudo quanto era julgamento, foi no enterro. Cadê minha família? Aí eu falei, não, eu vou fazer isso, por respeito ao menino que morreu, coisa e tal. Mas eu falei para minha prima, falei, olha, Galera, tá muita gente me dando porrada por causa disso, porque né, vocês nunca apareceram, nem aqui vocês vêm. Aí eu falei, sabe, deixa pra lá, tá precisando, entendeu? Eu também tive apoio de estranhos, né? Mas seria melhor se eu tivesse apoio de família mesmo, né? E aí eu falei, não vem pelo amor, vem pela dor, né? Ei, vou fazer o quê? Tem que respeitar o menino que morreu, né? Infelizmente, mas sei lá, parece que é uma missão, não sei. Quem mais? Estão todos quietinhos hoje. Aí fala mais alto, que eu tô com fúria. Eu vou falar um pouquinho mais alto. Bom, a gente já tem trabalhado com a dona Cília no CAF, né, no projeto Reparações, e eu acho que eu nunca tive a oportunidade de perguntar para você como é a experiência de ser pesquisadora no CAF, ser uma mãe pesquisadora. Não é nada bom, né? Gostaria de ser pesquisadora de outra coisa, principalmente na história, que eu sei muito pouco da história. Mas, é que nem eu falo, porque cada menino que morre agora é o meu que está morrendo. Você entendeu? Até eu estava conversando com a Débora ontem, eles tiram o filho da gente. O filho nasce para o mundo. Mas quando nós nascemos, o médico tem um cordão umbilical. Aí o que acontece? Sempre fica um pedacinho do cordão lá. É amor de mãe, eu não sei explicar.
para vocês. Então, ser pesquisadora, que eu falo assim, eu preferia ser, assim, conversar assim do que eu ouvindo história de mães, casos, né, para mim depois contar, que nem eu estava falando para vocês agora. Eu acho um pouco pesado, mas tem que ter força para apoiar os outros que vêm, né? A coisa não vai parar. Não vai parar. A senhora tem ouvido histórias de mães? Tem ouvido e é que eu falo, cada ato que você vai, você conhece uma mãe. De lá para cá, quantas mães eu conheci? As mães do meu grupo eu não conhecia. A gente vai conhecer, já começa por aí. Começa a aparecer um, aparecer outro. Aí, como você faz as andanças, você conhece mãe da Zona Norte, conheci a Sandra, ela é da rede, perdeu o filho também, a menina lá do Paraisópolis, né? Então é coisa assim que eu acho que a gente não é criada para isso, né? Que dizem que os filhos que é quem tem que enterrar os pais, né? Porque meu filho estava saindo uma tuberculose. Ó, só para vocês terem uma ideia, antes do meu filho eu tive 5 abortos. Ele é o quinto, parece, o sexto, nem sei. Depois dele eu também fiquei grávida de uma menina. Se eu tivesse abortado meu filho na época, né? Se o meu filho tivesse morrido da tuberculose, que ele estava sarando, que ele ia fazer o último exame, que ele estava pintando a casa, não seria normal para mim, mas seria menos doloroso do que matar o moleque sem saber de nada, pegar e atirarem na. A única arma que meu filho pegou foi do quartel, gente. Ele serviu o quarto BIB. Nunca. Vocês podem ir lá para ver se eu estou mentindo, perguntar quem era meu filho. Porque toda mãe vai dizer, é mãe, tem que passar pano, não. Ele morreu na confiança dele. Eu não devo nada para a polícia. E a polícia não saber se você deve ou não. Eles não querem saber. Sabe? Eles não respeitam ninguém. Sabe? Eu acho que o policial, eles são. Não é nenhum, eles não têm nem estudo, gente. Quem tem estudo universitário é delegado. Que faz aí. O policial é o quê? Qual é a opção dele? Não arruma emprego, faz uma apostila e está na polícia. Eu tenho parente policial. Graças a Deus saiu também. Entendeu? Ele não fez. Ele fez, sim, faculdade depois que ele saiu da polícia. Mas ele não tinha. Ele tinha só um primário completo, sei lá o quê. Então, agora o cara é criado na periferia, junto com os meninos. Ai, os moleques, não senhor, sim senhor, não, e levando um tapa na orelha. Pelo menos delegado que eu sei não faz isso. Entendeu? Eu não sei, eu acho. Ai, deixa eu ficar quieto. Mais perguntas? Eu sou de Barueri, nasci lá, Ah, uma sei. parte da minha vida lá. Da onde você era? Eu morei muito tempo no Belval, também no Ah, Silveira, meu filho ia treinar bola lá. e agora eu moro na aldeia, né? Ah, na Na aldeia? aldeia, é. Sei. E eu lembro que quando aconteceu isso, foi um choque, assim, porque era um modus operandi deles, irem, tipo, em bares, assim, em lugares de socialização, e matavam todo mundo. Os caras saíram atirando. E aí, eu lembro até hoje, tipo, de minha mãe, uma coisa que sempre fala, né? A gente sempre sai com documento, né? Mas quando isso aconteceu, era tipo, não saia de casa. Era uma coisa assim. E aí, uma coisa que tem até hoje, tipo, de estar em algum lugar, estar em algum bar, alguma coisa, eu lembro muito bem de, até hoje, meu pai falando, assim, se você vê um carro filmado, sai da calçada. Porque era isso que eles faziam, eles passavam com o carro todo, né, o filme assim, e passavam disso. Você tinha que idade nessa época? Eu era muito novo, eu tinha uns 15, 14 anos, né, então eu já saí Você um tem pouco assim. quantos anos hoje? Hoje eu tenho 20, fazendo 25.
Então, Eu era bem novo, assim. Mas eu já saí um pouco, né, com os amigos, assim. E eu lembro que nessa época era uma coisa, assim, bem, assim, de escutar, assim, os pais, todo mundo bravo. Porque em Barueri a violência policial sempre existiu, né? Sempre foi muito forte, era muito, como fala, escondido, né? Mas nunca chegou a ser uma chacina, assim. Foi a primeira vez que chegou tão forte, assim. A gente viu uma coisa que a gente via acontecer aqui em São Paulo, né, nas periferias de São Paulo, chegar na grande São Paulo muito forte, assim. Então, principalmente amigos meus que moravam, tipo, no Mutinga, que faz divisa com Osasco, Isso. era surreal ali o que acontecia com eles. Eles ficavam reclusos em casa, porque quando isso aconteceu, não foi só o acontecimento. Nos dias seguintes, nas semanas seguintes, aconteciam vários casos de mortes, assim, muito esquisitos, tá? E não dá para falar que tinha ligação, mas também é muito difícil falar que não tinha. Então, foi até hoje, assim, pai, esse negócio do carro filmado, principalmente por quem estava na região ali do Belval, do Mutinga, que morava lá, porque aconteceram coisas lá. É como o ouvidor da época, o Benedito, me falou. Lá sempre teve, todo lugar tem. E quando eu mudei lá, então, o que acontecia? Eles matavam um moleque aqui. Teve uma época que eles, lá da minha redondeza, era a polícia, não era matador, não. Então, matava um moleque aqui, matava outro lá. Teve mãe que velando o corpo do moleque a noite inteira, lá do meu lado. É o que o Benedito falou. O que eles queriam era isso, para chamar atenção. Entendeu? Porque não é novidade. Para quem mora em periferia, não é novidade polícia matar. Para mim nunca foi. A novidade é o dia que eles pararem de matar. Eu já vi, eu tenho colegas sumidos da Brasilândia, que até hoje ninguém sabe. Tenho colegas mortos, levavam lá no morro ali da estrada de Taipas, lá, que é a mata do governo, que tinha uma prima que morava lá, que é falecida, no paulistano, e lá embaixo eu olhava, tinha o tipo do buraco. E da porta dela havia os policiais levavam os moleques lá, a gente falava que é pau de estrada, né? Ela falou, eu tive que mudar, não medo, porque eles nem que a perversidade é tão grande. É como o Juvenal, dono do bar, fala, que parece que eles entram na polícia, eles têm que jurar para matar em pai e mãe. Meu primo, só para você ter uma ideia, meu primo, quando ele estava na polícia, ele era PM, um dia, eu fiquei sabendo depois, que lá perto de casa tem baile funk. Só que ele mora em Pirituba, e a filha dele disse que ia lá. Ele deu um pau na filha dele. Aí ele começou a bater na mulher. Aí a mãe dela, como tinha um costa quente na Casa Verde, falou, se ele pusesse a mão na mulher, ele ia perder a farda. Aí disse que ele bateu na mulher. Eu falei assim, ele está pensando que ele está pegando o quê? Malandro? Eu acho que eles têm uma lavagem cerebral tão grande, eles não têm noção. Ou tem? Bom, primeiro atira a pergunta depois, gente. Nós vivemos, não falam tanto dessas guerras aí. Eu acho que essa guerra. Agora, só para vocês verem que agora está para a par. A violência que está do pessoal matando pessoal. Eles aprendem com o quê? A polícia. Quando os caras da ditadura foi preso na Ilha Grande, eu lia muito aqueles bandidos, né? Até se já está passando negócio de escadinha, que a Ilha Grande era cadeia só para terrorista, né? Falava, né? Aí começaram a prender os caras da facção do Comando Vermelho na Ilha Grande. O que eles aprenderam na Ilha Grande? Fazer terrorismo, jogar bomba, porque era naquele tempo era só 38 não. Agora, o que um bandido aprende quando sequestra uma pessoa? De torturar a vítima. É pegar a garrafa PET, encher de água e bater. Eu já ouvi muito caso disso. É o que, quando a polícia aprende, faz com os meninos pau de arara. Eu tinha muito assim, colega da Brasilândia que ia preso, então eles contavam, quando eles saíam da cadeia, eles faziam aquela rodinha, né?
Eles contavam como eles eram tratados no dentro. Tapete mágico. O que é tapete mágico? Deixa o cara pelado, joga um balde, eu acho que vocês nem sabem disso, né? Um balde de água gelada no cara, põe uma chapa, liga lá e o cara, com 220, com uma chapa molhada. O que é frango assado? Frango assado eles põem o moleque, não pode, que é sala pau de arara. Põe o moleque de 4, assim, põe um pau e cacete no moleque. Não sei se ainda tem isso hoje. Lá dentro. Que foi o Fleury que inventou, né? As técnicas Essa tortura? Dos anos 60. Eu acho que isso daí vem tudo do tempo da ditadura. A ditadura continua. A polícia continua sendo ditadura. O secretário ele começou em Osasco, né? O secretário de segurança do Derrite, ele começou como tenente lá no batalhão de Osasco. Ele teve até alguns casos. Acho que a Débora estava me falando, mas eu não estava entendendo. Ele é de lá? Ele começou trabalhando lá, eu acho que ele tem uns 5 casos de resistência, de suposta... Porque tem aquele batalhão do Remédios e tem um batalhão lá em Osasco, perto da Defensoria. É do batalhão, você sabe, Guilherme, qual é? Eu acho que é o 5º, pode ser? 5º batalhão? Pode ser. Não é do Remédios? A Remédios tem um batalhão, que é onde a Rota matou lá também. E na dúvida, mas eu acho que deve ser do começo dos anos 2000, assim. 2000 eu estava. Porque batalhão... Depois ele foi para a Rota, em 2009 ele foi para a Rota, então antes de 2009. Eu sei que na época do caso do assassino... 2009, 2012. Eu sei que uns advogados que estavam lá em Osasco foi preso. Esse prefeito lá, que saiu agora, também tinha rabo preso. E agora, com essa história daquele menino, o delator do PCC, prenderam um cara de Osasco. É uma máfia. É uma máfia. Agora você não sabe quem você vai respeitar. Outro dia tinha uns regimes dando trabalho lá. Eu falei, eu não vou chamar a polícia, né? Vou chamar os donos da área. Um deles falou assim, escuta, você quer que dá um castigo esse fulano? Eu falei, depende do castigo, né? Ou você quer a polícia? Eu falei, menino, não fala polícia pra mim, não. Você acha que eu vou chamar a polícia que matou meu filho, que os caras vão me expulsar de lá? Então, mas aí eu não sei quem é, porque polícia também para mim não dá mais. Muito difícil. E essa banda suja, né? Estou ouvindo falar desde a banda podre, as laranjas podres. Agora morreu, lembro também, a Débora que meteu o pau no Mas tudo começou com o Mário Covas, né? O governador em 2006, né, na época do revide das Mães de Maio, ele era o governador. Não era o Alckmin? Ele estava disputando a presidência. Tinha acabado de sair. Aí entrou o Lênin. Tinha acabado de sair. Eu sei que essa bagunça de lá para cá, os tempos agora, começou com o Covas, os caras que matou o Rambo, né? Que matou o Rambo. Eu estava numa cidade lá, eu conheci o Rambo. Aí veio o Bruno, que parece que o Bruno era daqui, não era? O Cabo Bruno? Parece que ele era desse batalhão aqui. Né? O Cabo Bruno era dos anos 80, tem um das antigas, assim, o Cabo Bruno que era justiceiro menos. Não é esse que estava matando todo mundo aqui? Diz que ele era aqui do 16. Pode ser um outro, talvez fosse um outro. Não, que mataram ele agora. O que? Quando saiu da prisão, que virou pastor? O Cabo Bruno só que eu conheço, que matou o Vitória. Ele era lá de Pedreira, da Zona Sul. E agora, foi um colega nosso que fazia parte da Lupa. Aí, nessa época aí, diz que tinha uns policiais que chamavam Highlander. Highlander, que cortava da Zona Sul. Cortou o pescoço do moleque. Eles eram da Zona Sul. É tudo... Tem as mães lá da Zona Leste de Mogi, também já saíram também. Então, mais.
Parece que um dos caras se suicidou, um dos polícias. É tudo maluco isso, entendeu? E que matou os meninos lá. Eu não tenho mais contato com elas, que elas saíram. E assim vai, a gente perdeu a Francilene, a Rota sumiu com o irmão dela, o Paulinho, nunca mais. E a Fran entrou na luta, morreu agora, em agosto também, né? Morreu de câncer. Eu não tive coragem ainda de falar para os pais dela. Então, além deles matar um dos seus, eles vão matando um pouco. Eu era uma pessoa assim, sempre brinquei. Quer dizer, eu não consigo chorar, só minhas quatro paredes é que sabem, né? Não sou forte, de vez em quando o bicho pega, mas eu curto sozinho, porque não adianta, entendeu? Justiça também eu vou esperar o quê? Ontem a Débora falou que parece que o Tarcísio vai pagar alguma Você não coisa. é religiosa? Ah, eu sou macumbeira, mas É. por isso que macumbeira aguenta, né? O espiritismo te faz Aham. aguentar, né? Eu sou macumbeira católica, ultimamente não sou mais, nem sei que eu sou também, né? Mas é que nem quando eu falei na primeira reportagem, a morte a gente aceita, mas não desse jeito. Mas eu faço minhas orações e peço força, porque eu não tenho disciplina. E ainda bem que Deus foi tão grande que meu filho morreu por muita gente boa no meu caminho. Infelizmente, ele não me encontrou. Então, graças a muita gente que dá força, porque, sabe, uma dorinha só não faz bem, não. Então, eu procuro, vou atividade, vou ajudar a GL10. Assim, a gente faz muita, como é que fala assim? É engraçado, tem coisas que eu estou ficando com mão de Alzheimer, viu? A, a gente faz muita doação. Estou fazendo umas coxas de retalho lá para a gente doar. Então, como eu conheci lugares bons, conheci a Boca lá na Barra Funda, sabe? Trans, meninas que vêm do interior, sabe? Respeito, então a gente vai distribuir as coisas, depois de convite, não recebi mais cartão. A alimentação ajudou muito. E eu faço minhas correrias. Aí vem o advogado e pergunta, a senhora faz parte das mães de maio? Eu falo, eu faço parte de tudo quanto é ONG, porque a gente faz o que o governo devia fazer. E assim vai, a gente vai ajudando um mão para o outro, porque senão a coisa não anda, filho. Eu vou conversar com quem? Telefone, televisão e cachorro. Até meus cachorros já estão morrendo, já perdi dois, daqui a pouco vai outro. E assim vai. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que pelo horário eu queria primeiro agradecer de você ter vindo até aqui falar com a gente, Muito ficar bem. essas 2 horas com a gente conversando. Foi muito bom poder te ouvir seu Você está estudando o conhecimento. quê? Vocês querem se apresentar? Vamos se apresentar. Começa com o Idris. Começa. Eu sou estudante de Ciências Sociais aqui na UFLeste e quero desenvolver uma pesquisa que fale sobre desaparecimento forçado. Eu não escutei nada. Fala mais alto, fala aí. Olha, eu vou fazer 73 anos, o Valdezano está pegando, estou falando para você. Eu sou de Ciências Sociais e eu quero fazer uma pesquisa sobre desaparecimento forçado no Estado. Desaparecimento. Na ditadura específica, em outro Estado. Entendi. Meu nome é Fabiana, eu sou jornalista por formação e atualmente eu estou no 5º período de psicologia. Psicologia, jornalista. Eu sou a Paola, eu agora estou estudando doutorado aqui na USP, também trabalho com uma senhora no projeto de reparações do CAF, e a minha pesquisa tem a ver com a Chacina Osasco e Barueri. Bom, meu nome é Yasmin, eu faço ciências sociais também, e atualmente assim, eu estou pensando um pouco em pesquisar também do movimento das mães, e eu acho que é isso. Meu nome é Beatriz, eu sou comunicadora, estou fazendo mestrado em Ciência da Comunicação na ECA, aqui na frente,
E Comunicação. Eu sou o Pia, estudo sociologia, mas eu pesquiso relações de trabalho, tecnologia e dimensão. Sociologia. Eu sou Carlos, também faço ciências sociais aqui na FUVEST. E eu curto muita área principalmente de estudos cemiteriais, assim. Então, acho que os estudos da violência têm muita ligação. Sim, interessante. Eu sou a Bia, sou pós-doutoranda aqui no NEB. Hoje em dia tem outros temas, mas trabalhei muito tempo em Heliópolis e estudei, como você disse, essa continuidade da violência do Estado depois da ditadura. Psicologia, comunicação, ciências sociais. Só não tem o que está estudando direito, né? Pois É porque eu ia falar que nem... Precisa arrastar esse povo para cá. Né, Paula? A Paula, agora eu lembrei da Paula. Que nem lá na casa, a maior parte é pessoal que está estudando direito, né? Mas é bem-vindo também. Porque eu falo assim, vocês estão estudando direito, advocacia, vocês têm que ouvir a família para ser pelo menos um bom juiz, um bom advogado. Não se advogado que, sabe, você está dando depoimento, vem 2 advogados chorando, pedindo desculpa, dizendo que o cliente dele é inocente. Pode até ser, mas eu vou pelo que a lei pôs para nós. Eu não julguei ninguém. Aí você sai na rua, o advogado vem, sabe? Ele não podia nem chegar perto de mim. Aí eu comecei a bater boca para ele e falar, são todos inocentes. Eu falei, cada um desses meninos deu tiro na cabeça. Né? Mas tudo é válido. Quem Portanto, sabe eu o apoio. pessoal dá puxão de orelha nos advogados aqui, ajuda eles, traz mais advogado para cá. Torcer. Queria bater palmas para a dona Júlia. Eu agradecer a presença de todo mundo, né? Bruna, Bruno. E a gente se vê no próximo dia 2, daqui 2 semanas, tem mais um encontro para falar sobre essa temática. Que é isso? A gente vai trazer 2 mães, a Agatha Pires, que é mãe do Jorge Eduardo Rodrigues Filho, e a Rosiane Ribeiro, que é mãe do Rogério Ferreira da Silva. E a Marisa Pfefferman também, que é ativista, não sei se... Você vê, Da rede contra de proteção contra o genocídio eu da sei, juventude. o pessoal da rede da Marisa, eu conheço. É só que essas mães eu não conheço, não. É por isso que eu falo. São muitas, né? Muitas mães. É muita. Que eu falo para a Débora também, que está super cansada. Parece que cada vez que a gente faz um ato, parece que é um desafio, né? Então, parece mais, sabe? Parece mais morto. Sei lá, não é dizer que a coisa vai acabar porque a coisa enraizou. Não vai se acabar. Cadeia não vai acabar. Matança não vai acabar, é policial matando menino matando polícia. Só quem paga é os inocentes. Os 2 que mataram os PM lá, os policiais, estão soltos, vai fazer saidinha. Eu nem sei quem é o moleque. E os meninos que não devem nada, tá lá, um monte de osso lá que a gente pôs. Entendeu? O que me dá raiva é isso. Já que quer matar inocente, matasse a família do cara que matou lá. Os PM, apesar que não é isso, mas o cara matar meu filho, matar pai de família, matar os sobreviventes que estão morrendo dia a dia, isso não é legal. Isso é o que me revolta, é isso. Mas é revoltante mesmo. É revoltante, não sei até quando. Né? E eu acho que o cansaço da luta vem por isso, né? Que é uma luta. É que você não vê resultado. Não vê resultado. Não é dinheiro. Porque se meu filho estivesse vivo, eu jamais ia receber esse dinheiro se eu não trabalhasse. Nem na loteria você ganha. Sabe? Às vezes a reparação. Dinheiro, filho. Dinheiro vem, dinheiro vai. Eu criei meu filho com salário de empregada doméstica, ia fazer bico de meu filho não ficar com fome. Qual era dinheiro?
Dinheiro não vai tirar meu filho de onde que jogaram ele. Você vê, nós, mães de Osasco, nem param em dinheiro. Que, né, lá no julgamento, a família falando que nós estávamos interessados em indenização. Muita gente, estou falando para ela. Dinheiro não paga uma vida. O dinheiro é para você viver dele. Sabe? Se fosse assim, muitos caras que têm dinheiro, tá doente aí, de câncer, vai embora. A reparação para mim seria pegar todos os caras e, sei lá, nem sei se cadeia vale a pena para esses caras. É perder a farda. O castigo para eles seria perder a farda e perder essa, sabe? Esse empáfio que eles têm, cara. Porque eles sozinhos são tudo otário. Lá na favela não sobe um policial sozinho. Se vai 10, vai com arma desse tamanho. E os meninos tudo... Se tem arma lá, os meninos nem taiam. Não é que nem o Rio de Janeiro. Gente, por favor, né? Pode perguntar para a semana que vem. Agora está começando. Foi muito bom. Agora está começando. Vamos lá. Tem que juntar força para agosto.